Nós chegamos à nossa quarta mensagem da série da nossa Igreja do Amor, os valores da nossa igreja. E como eu falei no primeiro culto, todo ano, sempre, todo ano, no mês de outubro, nós fazemos uma série de mensagens especial, uma edição comemorativa da Igreja do Amor, porque o nosso aniversário é sempre no mês de outubro. E a gente gosta de relembrar quem esqueceu e ensinar quem está chegando sobre quem nós somos, sobre nossa visão, sobre os nossos valores, sobre o nosso propósito. Então nós já tivemos algumas mensagens. Nós falamos sobre o amor, que é base, é nosso DNA, verdade ou não? Afinal nós somos Igreja do Amor. Já falamos sobre unidade, que foi domingo passado, verdade ou não? E também falamos sobre missões, porque somos uma igreja missionária. Então temos 3 mensagens aí que já foram ensinadas. Se você perdeu alguma, não tem problema, vai no canal do YouTube da Igreja do Amor Global, tem lá Igreja do Amor. Então você pode assistir as 3 mensagens. Se você assistiu, assiste novamente. Se viu presencialmente, assiste no online. Tem também no Spotify, para que você receba, né, de forma profunda o nosso DNA. E hoje nós vamos falar de mais um valor da nossa igreja, muito especial. Algo que eu amo ensinar é excelência. Bom, a Bíblia fala que tudo que Deus faz é excelente. Eu amo o texto do Salmo 145, versículo 3, que diz assim: grande é o Senhor e digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Gente, coisa boa é pertencer a Deus, verdade ou não? Nosso Deus é um Deus de uma grandeza insondável. Se você quer ver a grandeza de Deus, é só olhar ao seu redor. É só acordar e olhar para o céu, gente. É só olhar a natureza, a perfeição das estações bem divididas, né? Vai saindo uma estação, vai chegando outra. É só olhar para o corpo humano, como funciona. A gente vê o quê? A gente vê a mão do Senhor. A gente vê a grandeza de Deus. Gente, até o floquinho de neve, não tem um floquinho de neve que seja igual ao outro. Se você já foi na neve, você vai ver, dá vontade de chorar. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi a neve na minha vida, os meus olhos marejaram. Porque é uma coisa assim, tão linda a criação de Deus, que você fica emocionado. Eu não sei se você já viu que os estudiosos colocam a neve no microscópio e mostram exatamente aquele floquinho bem bonitinho da Elsa, né? Aquele desenho. Pois bem, nenhum floco de neve é igual, eles não se repetem, eles são diferentes. O que é isso, gente? Isso é a grandeza da excelência de Deus. Se tudo que Deus faz é excelente e nós somos criação de Deus, nós somos sua obra-prima, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, nós precisamos representar bem a criação de Deus, a excelência de Deus aqui na terra, verdade ou não? Porque se Deus é excelente, ser excelente para mim e para você não é uma escolha. Ser excelente para mim e para você não é, vou ver se eu gostaria de ser excelente essa semana. É uma identidade. É parte de quem nós somos. Nós somos filhos de um Deus excelente. Se Deus é excelente, eu sou excelente. Eu preciso demonstrar o caráter, a vida de Deus em todas as facetas da minha vida, nas minhas escolhas, na maneira como eu vivo, como eu falo, como eu me comporto. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu gostaria de falar de uma lei feita por um homem, que eu gosto de dizer que ele é uma figura muito simpática do Antigo Testamento. Ele é o rei Ciro da Pérsia. O rei Ciro, ele era um homem ímpio, ele não era um judeu, ele não era parte do povo de Deus, mas ele foi um rei que ele foi usado para cumprir os desígnios de Deus. E a Bíblia mostra que o rei Ciro foi usado para isso. O povo de Deus já estava cativo na Babilônia há mais de 70 anos. Então Deus usa o rei Ciro para libertar eles da Babilônia e deixar eles voltarem para a terra prometida. O rei Ciro foi um grande homem. Ele foi um grande administrador, ele foi um grande gestor, ele foi um visionário de mente alargada. Mas, sobretudo, ele foi um legislador.
Ele foi um homem que criou muitas leis, e leis muito boas. Tão boas que mais tarde o Império Romano se apropriou de algumas dessas leis que o rei Ciro havia criado. E uma dessas leis era a lei chamada o serviço compulsório da milha. E é sobre ela que nós vamos falar. O que era o serviço compulsório da milha? O serviço compulsório da milha era uma lei que dizia que toda pessoa, animal, meio de transporte, ela estava a serviço do reino. Ou seja, se por um acaso o carteiro oficial da época, o FedEx da época, estivesse doente, não pudesse trabalhar, alguma coisa acontecesse, ele poderia pegar uma carga oficial do governo e dar na mão de qualquer pessoa e dizer assim, carga oficial do reino, leve essa carga. E a pessoa era obrigada a caminhar 1 milha até o local que deveria levar. Depois de 1 milha, ela estava desobrigada a andar. Então ela poderia pegar aquela mesma carga e passar adiante para outra pessoa e dizer: carga oficial, serviço compulsório da milha, leve essa carga. E aquela pessoa também estava obrigada a caminhar 1 milha. Não só pessoas, mas barcos, animais. Todos estavam obrigados a cumprir a lei do serviço compulsório da milha. E eu amo que Jesus, como um bom observador da cultura da época, sempre se utilizava da cultura, dos ensinamentos e da própria lei para nos trazer verdades eternas. Então Jesus usa a lei do serviço compulsório da milha e nos dá um grande ensinamento. Lá em Mateus capítulo 5, o verso 41. E esse é um texto que eu quero que você grave, que você guarde no seu coração, porque é nesse texto que nós vamos falar durante toda a mensagem de hoje. Mateus capítulo 5, versículo 41 diz assim: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Bom, com essa expressão que Jesus estava nos ensinando, Jesus pega a lei do rei Ciro, do serviço compulsório da milha, de que todos deveriam carregar e andar 1 milha, e ele diz assim: eu quero te ensinar valores eternos. Se a lei humana te diz que você é obrigado a caminhar 1 milha, eu quero te dizer que no céu e nas leis divinas você pode fazer mais. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Não sei se você sabe, mas alguns estudiosos acreditam, é uma teoria, mas é uma teoria bem plausível, diga-se de passagem, que Simão de Cirene carregou a cruz de Cristo baseado nessa lei do serviço compulsório da milha. A gente não tem como provar biblicamente que isso é verdade, mas pela cultura e por aquilo que a gente estuda, é possível que isso tenha acontecido. Enfim, Jesus usa essa lei para nos trazer princípios e valores valiosos. Com essas palavras, Jesus estava dizendo assim para mim e para você: vá além da 1ª milha na vida, sabe? Não ande só premido pelas circunstâncias, pelas obrigações. Ponha-se na próxima milha, faça algo além, faça mais, sabe? Todos nós somos convidados a caminhar a 2ª milha. E vamos falar a verdade, caminhar a 2ª milha nem sempre é tão fácil. A gente tem vários exemplos na Bíblia. A Bíblia fala de um jovem príncipe. Ele chegou para Jesus e disse assim: mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Então Jesus disse assim: olha, cumpra todos os mandamentos. E aí Jesus enumerou todos os mandamentos. E aquele jovem respondeu: bom, eu já tenho feito isso. Eu já tenho feito isso, mestre, desde a minha infância. E sabe o que eu amo nesse texto? É que Jesus não se impressionou. Veja que coisa notável. Um jovem que desde a sua infância estava cumprindo todos os mandamentos. Olhou para Jesus e disse: eu tenho feito isso desde a minha infância. Jesus não se impressionou. Jesus disse assim: ok, se você quiser ser perfeito, pegue todos os seus bens, venda, entregue aos pobres e me siga. E a Bíblia diz que aquele jovem ficou muito triste. Por quê? Porque ele tinha muitas propriedades. Foi difícil para ele a caminhada da 2ª milha. Foi difícil para ele andar esse caminho de fazer além, de fazer mais,
de entregar o que ele tinha. Sabe, Jesus está nos convidando para um caminho sobremodo excelente. Jesus está nos convidando para andar além do nosso legalismo, está nos convidando para andar além das nossas vontades próprias, dos nossos apegos, dos nossos interesses pessoais. Jesus está nos chamando para fazer a caminhada da segunda milha. Ele está dizendo: faça além, faça mais. Eu estou te convidando a andar a segunda milha, porque se alguém te obrigou a andar uma, eu te digo, vá além. Deus nos trouxe aqui essa noite para nos ensinar a fazer além do que é obrigatório. E sabe o que é isso? Isso é excelência. Excelência é fazer além do que se pede. Excelência é fazer mais do que você deve fazer. E todo mundo já aprendeu esse princípio, talvez na infância, com a mãe. Mãe é assim, mãe é um negócio especialista em nos ensinar sobre excelência, verdade ou não? Quando a mãe diz assim: eu mandei você forrar a cama, mas podia forrar a cama e guardar os brinquedos. É ou não é? Desde criancinha a gente aprende. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, a minha mãe dizia assim: Thalita, faça sempre mais do que lhe pediram. Se pediram para você limpar a mesa, limpe a mesa e limpe a xícara. Se pediram para fazer A, faça A e B. E eu me lembro que o meu primeiro trabalho foi um concurso público, então ninguém podia me tirar. Eu passei. E minha mãe dizia assim: presta bastante atenção no que eu vou te ensinar. Não é porque você tecnicamente não pode sair que você não vai dar o seu melhor. O que você tiver que fazer, faça além, faça mais, porque é assim que a gente está mostrando que a gente é seguidor de Jesus. E eu me lembro que o meu trabalho era no Tribunal Regional Federal. Eu trabalhava lendo acórdão e alimentando o sistema com todos os acórdãos dos desembargadores. Eu já conhecia todos os desembargadores de tanto ler acórdão, já não aguentava mais ler acórdão. A minha vida era ler acórdão, porque eu trabalhava na jurisprudência. Então, junto comigo eu tinha outros colegas de trabalho. A gente tinha que dar um mínimo de acórdãos. E eu me lembro que eu tinha muitos colegas que liam. Pegava o acórdão do desembargador mais prático, aquele que falava pouco, que escrevia pouco. Tinha assim umas 6 páginas. Ninguém queria pegar do desembargador que tinha 50. Todo mundo fugia dele. E eu ficava me lembrando que minha mãe dizia: não fuja, minha filha. Excelência é fazer além do que você foi solicitada. E eu me lembro que durante muito tempo eu fiz além. Eu trabalhei, eu dei o meu melhor. Eu sabia que eu estava representando bem o Senhor ali. E eu nem compartilhei isso no primeiro culto, essa história, mas eu nunca vou me esquecer. Chegou um momento na minha vida que eu precisei fazer uma escolha, né? E Arthur sabe bem disso, como foi difícil para mim. Foi fazer a escolha de abrir mão do meu trabalho. E eu gostava, e era, sabe, parte de mim também. Era uma conquista também pessoal. E a igreja crescendo, e o meu padrasto ficou muito doente. Minhas irmãs todas moravam fora do país, só tinha eu perto da minha mãe. E eu vi minha mãe muito cansada, eu precisava estar com ela ali 24 horas, não tinha outra pessoa para ficar. E eu me lembro que eu cheguei pro meu chefe e falei: olha, eu vou sair, eu vou deixar tudo, eu vou abandonar. Ele: não faça isso, Thalita, não faça isso de jeito nenhum. Eu lhe dou o tempo que for preciso. E eu nunca vou me esquecer que aquele chefe me deu, foi verdade ou não, meu amor? Ele disse assim: fique fora o tempo que for preciso. Eu lhe dou, não precisa vir trabalhar. Como quem dizia assim: o que você fez antes vai compensar esse tempo que for. E eu me lembro que ele foi gentil, eu fiquei 1 semana, 2 semanas e um tempo, até que eu tive que ser justa e honesta o suficiente para dizer assim: não dá, eu preciso fazer a escolha. Eu abri mão. Mas eu me lembro que eu pude deixar ali um selo da marca de Jesus. Não que eu fosse muito boa, não que eu fosse a melhor, não, muito pelo contrário. Tinha colegas bem melhores que eu, tinha gente num patamar bem superior. Mas sabe, quando a gente decide ser excelente, nós vamos colher o fruto da excelência. Então hoje nós vamos aprender como é caminhar essa segunda milha. Ainda no texto de Mateus capítulo 5, o verso 20, eu vou ensinar para você qual é a diferença da caminhada da primeira milha para a segunda milha no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um texto que nos ilustra muitas verdades espirituais que o cristão precisa praticar. Para quê?
para entrar no reino dos céus. Então, se você é cristão, você precisa ler o Sermão da Montanha. Você precisa conhecer o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo 20 diz assim: pois eu lhes digo que a justiça de vocês, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que é que esse texto está nos ensinando? Jesus está dizendo assim: não é que não existe justiça entre os fariseus. Jesus está dizendo: existe sim justiça entre os fariseus, mas a justiça deles é uma justiça no nível comum da primeira milha. A justiça deles é uma justiça própria, é uma justiça baseada na lei, na obrigação. Então, quando Jesus disse assim, ó, a justiça de vocês tem de exceder. Jesus está dizendo assim, ó, a justiça de vocês tem de ser uma justiça no nível da segunda milha. Tem que ser uma justiça santificada pelo amor. A justiça de vocês tem de ser além. Não pode ser aquela justiça só da obrigação, porque eu tenho que fazer. É como se Jesus estivesse dizendo, ok, eles têm justiça, mas eles têm uma justiça no nível da primeira milha. Então entende a diferença de caminhar a primeira e a segunda milha? O texto continua e diz assim, ó, Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas, ó a condição aqui que a gente vai encontrar o nível da segunda milha. Eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Gente, vamos falar a verdade. Não matarás é algo que a gente não precisa explicar. Qualquer religião, em qualquer parte do mundo, qualquer ser humano sabe que não matar é premissa fundamental. A gente nem precisa explicar por quê. Mas aí Jesus disse assim, ó, vocês ouviram o mandamento? Não matarás. É como se Jesus estivesse dizendo assim, se você nunca matou ninguém, parabéns. Se você está aqui e nunca matou ninguém, parabéns para você. Você está no nível da primeira milha. Mas Jesus está dizendo assim, eu não estou te convidando não somente para não matar, eu estou te convidando para amar os seus inimigos, para andar a segunda milha. Jesus está dizendo assim, eu estou te convidando a dar de comer a quem tem fome, a dar de beber a quem tem sede. Eu estou te convidando a abençoar aqueles que te perseguem. Eu estou te convidando à caminhada da segunda milha. A caminhada da segunda milha é a caminhada de entregar o que o outro não merece. A caminhada da segunda milha é amar, é perdoar. Quando você não mata ninguém, parabéns, está no nível da primeira milha. Agora, quando você não permite que o ódio fique no seu coração, porque o ódio nos faz homicida, você está na caminhada da segunda milha. Quantas vezes, por causa das circunstâncias, das adversidades e do que as pessoas nos fazem, muitas vezes somos tendenciosos a não andar a segunda milha e às vezes a dar para trás em algumas milhas. Verdade ou não? A gente quer guardar no coração rancor, mágoa, ressentimento, mas Jesus está nos convidando para um evangelho não da primeira milha. Ele está dizendo, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Mateus 5, 23, 26 diz assim, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E aí depois volte e apresente a sua oferta. O que é que o Senhor está nos ensinando? Que um culto prestado a Deus e reconciliado com seu irmão é um culto no nível da primeira milha. Agora, um culto reconciliado com seu irmão, um culto em que você permitiu que o seu coração seja quebrantado, um culto onde você se permitiu humilhar-se, pedir perdão, é um culto no nível da segunda milha. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Esse é o convite de Deus para mim e para você. Caminhar a segunda milha tem de ser o destaque da nossa vida. Nós vamos apresentar Jesus ao mundo quando a gente caminhar a segunda milha.
Quando a gente fizer mais do que é obrigatório, mais do que nos foi pedido, é isso que vai nos diferenciar. É isso que vai fazer as pessoas dizer: ali vai um grande homem de Deus, ali vai uma grande mulher de Deus. Então agora que a gente já entendeu a lei do serviço compulsório da milha, e que Jesus nos faz um convite de ir além e caminhar a segunda milha, agora que a gente já entendeu a diferença do que é viver na primeira milha e viver na segunda milha, eu quero compartilhar com você algumas dimensões da nossa vida que nós precisamos caminhar a segunda milha. Bom, esse sermão poderia ser um sermão muito longo, e eu poderia falar de milhares de dimensões, porque na verdade em todas as dimensões da nossa vida nós precisamos caminhar a segunda milha. Mas eu tinha que escolher 3, porque geralmente a gente faz 3 pontos ou 4, senão o tempo não dá. Eu costumo pregar 50 minutos, 55, às vezes 58. E eu sei que vocês não vão me aguentar mais do que isso. Então eu só vou trazer 3 dimensões da vida em que nós devemos andar a nossa segunda milha. E a primeira delas é: nós devemos andar a segunda milha na nossa tolerância. Vamos falar a verdade, tem muita gente por aí, aqui não, na Igreja do Amor não, lá fora, lá longe, que tem um pavio curto, verdade ou não? Tem gente que nem pavio mais tem. Intolerante, verdade ou não? Ninguém pode errar. Sem paciência. Sabe, essa sociedade é a sociedade da ausência da paciência e da tolerância. A cada dia que passa nós estamos mais intolerantes. Eu gosto de pensar na paciência, e para mim o que mais exemplifica é o trânsito. Eu não gosto de dirigir. Assim, raríssimas exceções. Quando eu tô numa estrada bem boa, com um carro bem gostoso, uma música bem boa, assim, só você e Deus ouvindo, é legal. Mas eu nunca dirijo assim. Eu tenho 3 crianças gritando no carro: muda a música, mamãe, ela puxou a cinta, eu não coloquei a cinta. Então, dirigir não é uma coisa tão prazerosa assim pra mim. E outra, ainda tem mais que aqui, misericórdia. Se você erra uma entrada, você fica 20 minutos dirigindo. Verdade ou não? Minha cabeça anda em várias partes do mundo, resolvendo vários problemas enquanto eu estou dirigindo. Certamente em algum momento eu pisco pensando outra coisa, cair numa avenida. Não gosto. Aqui eu tenho que dirigir, gente. É uma peleja. Porque aqui a gente tem que ser tudo, verdade ou não? No Brasil a gente tem motorista. Aí aqui a gente chega, não. Deus vai dizendo assim: vou te humilhar primeiro para te exaltar. Quem já foi humilhado aqui? Eu falo: Deus, isso aqui é uma escola, Senhor. Eu falava, no Brasil era tão bom. Eu ia sentada, a pessoa dirigia para mim, parava, me deixava na porta, me puxava, e eu estava resolvendo a minha vida. Eu estava no celular, eu estava mandando mensagens, eu estava aqui no telefone, eu estava lendo. Enfim, se tem uma coisa que tira um pouco a nossa paciência, é o trânsito. Já percebeu? Quando você tá aqui, ó, pá, naquela velocidade. Pra quem tem um pezinho pesado feito o meu, eu gosto de correr, eu só não corro aqui, que aqui eu tenho medo da polícia fazer pé, que eles brotam do deserto, verdade ou não? Aí, do nada, eles aparecem. Aí você tá aqui, ó, na sua, bem, de repente, no Brasil, aqui não tem muito isso, porque os estacionamentos são fechados. Mas no Brasil, já viu que supermercado, farmácia, tudo assim, o estacionamento é na frente, e a pessoa, pra sair, ela tem que vir com a traseira do carro na avenida? Ou coisa ruim é quando você tá aqui, ó, na sua, de repente vem o carro, vem descendo assim, ó, e entra na sua frente pra sair. A gente fica, né, tem que desacelerar, tem que pisar o pé no freio pra dar a vez da pessoa que tá saindo da farmácia. A gente fica estressado, sem paciência. Mas quando a gente tá lá, estacionado, querendo descer, e ninguém deixa a gente passar, a gente também fica, verdade ou não? Porque assim, já percebeu que a gente perde a paciência com facilidade? É só você esperar o seu celular ligar. Tem gente que já tá sem paciência. O tempo que demora o celular, o computador. E esperar hoje em dia é uma coisa difícil para muita gente. Eu brinquei que ontem eu instalei uma impressora nova na minha casa. A minha outra impressora era muito... acabava rápido a tinta. E eu tenho 3 crianças, tarefa. Eu falei, desse jeito eu vou na falência. Eu tenho que achar uma impressora daquelas que é um tubão, que você bota um toner assim. Comprei uma impressora daquelas que é econômicas.
fui instalar. Gente, Rodney foi instalar a impressora, que demora para instalar a impressora. Tem um negócio no celular que demorava e demorava. Eu pensei, gente, se a gente tá perdendo a paciência com a instalação de uma impressora, imagina a paciência que a gente tá perdendo com as pessoas. Verdade ou não? Nós estamos cada dia mais intolerantes. Tem gente que é assim, não tenho dinheiro para comprar, passo no cheque especial, passo no cartão de crédito. Porque infelizmente as pessoas hoje em dia perderam a arte da tolerância. Mas Deus não. Deus tem sido tão paciencioso conosco. Deus tem sido tão paciente comigo, com você. Você pode parar e olhar para a sua vida. Quantas milhas Deus tem andado com você e comigo. Eu não sei você, gente, mas Deus já passou de Rock Balboa comigo. De subir aquelas escadas. Porque Deus tem muita paciência com a gente. Todos os dias Ele tem andado muitas milhas na tolerância e no perdão. Porque justiça seja feita, nós estamos todos os dias dando muitos motivos para o Senhor ter tolerância conosco. Quando a gente diz, não, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda, o ano inteiro. Aí Deus fica só olhando lá do céu. Andando a segunda milha, a terceira. Quando a gente diz, não, essa semana eu vou orar mais, eu vou me dedicar mais ao Senhor. E Deus, eu tô andando aqui, ó, mais uma milha de tolerância com você. Sabe, Deus tem sido muito tolerante conosco e nós precisamos aprender a andar a segunda milha na tolerância. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Porque Deus nos chamou para tolerância. Infelizmente, muitos se assemelham a Nabal. Não sei se você se lembra desse personagem nas escrituras, em que ele era tão intolerante, tão agressivo, que o servo não teve coragem de falar com ele, teve que falar com a mulher dele. Por quê? Porque era alguém intolerante. Nós precisamos nos assemelhar a Cristo. A gente não pode ser Nabal. A gente não pode ser alguém que, infelizmente, tem na testa assim, ó, intolerante. Nós temos o maior exemplo de todos, Jesus Cristo. Gente, Jesus era cheio de graça. Jesus tinha uma capacidade de atrair as pessoas para perto dele. Jesus animava as pessoas. Ele encorajava as pessoas. Quem chegava perto de Jesus saía melhor. Jesus tinha essa capacidade de amar, de perdoar. A Bíblia fala daquela mulher que foi pega em adultério. Quando todos os intolerantes queriam apedrejar aquela mulher, quando todos queriam condená-la, Jesus perdoou aquela mulher. Jesus teve tolerância, Ele teve amor, Ele teve compaixão. E nós precisamos ser assim. Infelizmente, hoje é a época de apontar o dedo. Você viu o que fulano fez, que fulano caiu? Sabe, nós precisamos nos assemelhar a Cristo. Eu não estou dizendo que a gente não vai ser contundente contra o pecado, muito pelo contrário. Nós precisamos ser íntegros, sérios. A nossa igreja é uma igreja séria, comprometida com o Senhor, comprometida com valores eternos. Se inabilitou, se caiu numa falha que cai na falta de habilidade de continuar na função, será desligado, será tirado. Mas deixa eu te dizer algo. Nós precisamos amar as pessoas. Sabe, tratar como Jesus tratava. Infelizmente, muitas pessoas estão assim. Aí uma pessoa cai, aí na célula faz, tu viu que fulano caiu? Como se fosse uma conversa comum. Jesus não faria isso jamais. Nenhum de nós estamos habilitados sequer a olhar para o outro e dizer assim, ó, vamos orar para o fulano que ele caiu em adultério. Não. Ore você silenciosamente. Porque a partir do momento que você diz, vamos orar por fulano porque isso aconteceu na vida dele, você já está passando adiante algo que você não deveria passar. Você já está se colocando numa posição de julgamento que não é seu. Juiz, nós temos um só, é Deus. A mim e a você não cabe dizer, porque fulano é assim, porque Beltrano é assim. Infelizmente, gente, dentro das igrejas, parece que a notícia ruim é a que mais corre. Quer ver? Tem uma pessoa que ama Jesus, que busca o Senhor, que não falta um culto. Ninguém fala disso. Tu viu que fulano não falta um culto? Por que aí não faz essa fofoca? Eu queria aquela fofoca. Tu
Tu viu que fulano sempre chega antes do culto começar? Tu viu que eu nunca vi fulano sair antes do culto acabar? Não tem esse negócio que na hora do apelo ele vai embora, não. Aí não fala isso, né? Agora basta fulano estar num dia mau, basta ele ter, coitado, caído, falado como não deveria, porque todas as pessoas são seres humanos e são sujeitos a erro. Que aí tu viu fulano. Nós precisamos ser compassivos como Jesus. Lucas 6:31 diz assim: assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha na tolerância, vai com ele 2. Entregue tolerância, entregue amor. Às vezes a gente é tão tolerante com os de fora, não é? As pessoas erram, pisam no sapato da gente, no calo da gente, na unha encravada. A gente, não foi nada, não. Basta ser uma pessoa de casa, pisou, eu quero, tá vendo não? É cego, é. Tô rindo assim, mas não tem gente assim aqui não, glória a Deus. É só pro online, gente, é só pro online. É só por uma casa, alguém que vai ver. Porque infelizmente tem muitas pessoas assim, intolerantes. Nós devemos andar a 2ª milha na tolerância. Segundo lugar, nós precisamos caminhar essa 2ª milha no serviço que nós prestamos a Deus. Se você trabalha para Cristo fazendo algo que você ama, parabéns para você. Você está caminhando no nível da 1ª milha. Agora, se você trabalha para Cristo em algo que você não gosta, em algo que não é confortável para você, você está caminhando no nível da 2ª milha. E aí você merece o quê? Um parabéns dobrado, uma dupla palma. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para fazermos não somente aquilo que nós gostamos, mas aquilo que é preciso ser feito. Tem gente que diz assim, não, só fui chamado para oração. Eu sou do ministério da intercessão. Aí a gente chama, gente, vamos fazer um multirão de limpeza na igreja. Não, é meu ministério. Porque eu só faço o que eu gosto. Deixa eu te dizer, tá no nível da 1ª milha. Parabéns se você tá orando. Agora Deus está dizendo, vamos andar na 2ª milha? Vamos fazer o que ninguém gosta de fazer. Porque de fato Deus tem muitos serviços para serem feitos. Alguns são fáceis, outros são mais difíceis. Alguns têm honra, outros não tem muita não. Alguns têm destaque, outros também não têm. Alguns aparecem com microfone e outros nem tanto. Mas sabe, Deus não nos chamou para fazer o que é confortável. Ele nos chamou para andar a 2ª milha. E Ele te trouxe aqui, Ele me trouxe aqui. Ele trouxe você que está no online agora para te fazer uma pergunta. Para dizer, filho, será que é tão difícil para você se comprometer em chegar cedo na igreja? Em trazer um visitante? Que você pensa assim, ai não, esse negócio de trazer um visitante, isso é muito chato, isso é muito incômodo. Eu tenho que ficar incomodando as pessoas, falando. Ai, é tão constrangedor. Será que é tão difícil para você trazer um visitante? Servir num ministério, servir as pessoas. Dá um dia do seu mês inteiro que você cultua a Deus no Kids, que poucos querem servir. Talvez Jesus está dizendo, se é tão difícil isso para você, deixa eu te dizer, a minha caminhada não foi tão fácil não. Eu tive que fazer o que me doeu muito. Eu tive que morrer. Eu tive que ir até o fim. E eu tive que morrer uma morte de cruz. Eu caminhei a 2ª milha em obediência ao Pai e em amor a você. Jesus está dizendo para mim e para você hoje, eu fui um exemplo de alguém que caminhou a 2ª milha. Eu preguei em tempo e fora de tempo. Eu servi com ânimo e cansado. Eu lavei os pés. Eu dei de comer. Eu fiz milagres. Eu deixei perto de mim aquele que ia me trair, aquele que ia me negar, mesmo sabendo que isso aconteceria. Eu não sei por que a gente acha que está fazendo muito para Deus. Às vezes a gente faz e Deus está dizendo, tá no nível ainda, não caminhou nem meia milha. Verdade ou não? Nós precisamos ser excelentes. Caminhar a 2ª milha. Eu vi a história de um restaurante super famoso, de um grande restaurante que, além de uma culinária impecável, tinha um serviço impecável.
E aí perguntaram ao dono do restaurante: o que acontece? Porque iam muitas pessoas importantes no restaurante. E ele disse assim: quando chega uma pessoa muito importante, quando chega uma pessoa muito famosa, um político, uma pessoa de destaque, vocês fazem algo a mais? O que vocês fazem para conquistar essa pessoa? E aí a resposta daquele dono foi incrível. Ele disse assim: não, nós fazemos a mesma coisa para todos, porque todo cliente é importante. Mas veja o que ele termina. Ele disse assim, ó: se nós tivéssemos que mudar o padrão quando alguém famoso ou importante aparecesse, tecnicamente importante, isso provaria o quê? Que a gente não tem um padrão. Se toda vez que chegasse algum tipo de pessoa a gente tivesse que mudar o padrão, significaria que a gente não tinha um padrão. Então, o que nós fazemos para um, nós fazemos para todos. Deixa eu te dizer, aqui na Igreja do Amor é assim. Nós temos um padrão. A gente tem um padrão de amor, de excelência, de zelo, de cuidado. Você nunca vai chegar aqui para um culto ter começado fora da hora. Pode ter uma pessoa aqui. Nós vamos começar com uma pessoa aqui. Nós temos amor, cuidado e excelência nos mínimos detalhes. A gente tem tudo? Não tem. Não tem. Mas o que a gente tem é com amor, é com cuidado, é com dedicação. A gente está crescendo ainda assim. Temos muito a aprender, bastante. Mas a gente se esforça para manter um padrão de excelência, de entregar o melhor a qualquer um. Aqui não tem assim, ó, o mais especial, o menos especial, o mais importante, o menos importante. Não. Aqui a gente ama todos. Eu me lembro que eu contei essa história uma vez, já muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Acho que deve ter pelo menos aí uns 16 anos, 17 anos. 18, acho que 18. Na nossa igrejinha, como a gente chamava, que era bem no começo da igreja. Ela era bem pequenininha, ela era como isso aqui, um pouquinho menor, né, amor? Um pouco menor que isso. E era lá em Maranguapium, era um bairro à margem da sociedade, era um lugar muito carente, muito, muito mesmo. A ponto da gente nunca nem ter ouvido falar de lá. Quando nós fomos enviados para pastorear Paulista, eu mesmo nunca tinha ido na minha vida. E eu me lembro que uma vez num culto assim, gente, olha, era uma luta, gente, era um calor. Era aqueles ventiladores na telha, sabe? Que só fazia puxar o calor da telha e trazer o vento quente. Ajudar que era bom, nada. Era uma luta. Todo culto passava mal uma pessoa. Às vezes uma pessoa chegava: pastor, ora aqui que ela está me demandando. Eu digo: tá não, mulher, só está passando mal. O calor, leva lá fora para tomar um ar. E aí eu me lembro que teve um acontecimento. Um jogador de futebol famoso da seleção brasileira, daqueles famoso, não vou dizer o nome, mas do famoso mesmo. E chegou na igreja. Só a chegada dele já foi um acontecimento, porque o carro dele era tão chique, mas tão chique, mas tão chique, que eu acho que nem tinha no Brasil. Acho que naquela época já tinha mandado trazer daqui. Sabe aquelas coisas assim, bem? Já foi a sensação, aquele carro chegando. Eu falei: Deus, guarda esse homem, Pai, em nome de Jesus. Livra ele aqui na porta da igreja, Senhor. Ele entrou. Ele tinha sido avisado sobre o culto, convidado. Alguém que era amigo nosso em comum compartilhou sobre a igreja e ele foi assistir o culto. Sentou assim no meio do culto. Terminou o culto normal, como sempre, como até hoje é. Eu preciso nem dizer a vocês, porque a gente já está aqui há 3 anos, vocês já viram. A gente sempre chega antes e fica até a última pessoa bem dizer e ir embora. Termina o culto, a gente fica aqui. Vem a pessoa, vem uma, vem duas, vem 3, a gente conversa, a gente vai lá fora, a gente come um lanche, a gente vai falando com quem chegar. Compartilha uma conversa, né, Ângelo? Compartilha um lanche, compartilha uma dor, um problema, aí tá aqui. Aconteceu a mesma coisa, ele tava lá e todo mundo: meu Deus, fulano tá na igreja, com aquela coisa, fulano tá na igreja. E nós estávamos aqui assim, falando com uma senhorinha. Depois da senhorinha veio outra pessoa e ele assim, ó, esperando a gente. E veio o outro e não, gente, parece que era naquele dia. Sabe aquela pessoa que quando começa a falar não para? E tome falar, e tome falar. E a gente um e outro, e atende um e outro. Quando chegou a vez dele, ele já tinha tirado foto com a igreja toda. Porque todo mundo parou ele. O culto já tinha acabado, claro. E eu me lembro dele de olhar pra gente e dizer assim: eu nunca esperei tanto tempo para falar com um pastor em uma igreja. Aí quase que eu digo: glória a Deus, que sempre tem uma primeira vez, né? Tô brincando.
O que é isso? Todas as pessoas são importantes. Entende? Claro, se chegar aqui uma pessoa muito, muito famosa, não quer dizer que eu não dei um cantinho para ela sentar. Dou. Não porque ela é importante, só para ela poder cultuar em paz. Porque às vezes termina que a pessoa quer cultuar e tá todo mundo assim olhando, tirando foto da pessoa. Não. Se ela quiser cultuar em paz, ela vai ter um cantinho para ela cultuar. Só para isso. Não é porque ela é mais importante, porque ela é mais especial. Porque todos nós somos iguais. A igreja tem um padrão. Não tem isso assim, eu só saio com esse grupo, só como coxinha com aquele e pizza com esse. Não é? Se a gente tiver que comer a coxinha, a gente come a coxinha. Também se quiserem levar a gente para comer uma carne, também como. Não é? Eu tô comendo o nome daquele restaurante que eu gosto bem muito, que tem aquela carne bem perfeita que tu passou na minha cara hoje que tu almoçou lá. É porque tu foi pregar em Tampa, tá? Aí ele chegou pra mim e fez: Mo, comi naquele restaurante que tu ama. Eu falo: obrigada. Capitol Grill. Gente, se a gente tiver que comer no Capitol Grill, a gente vai comer. Vai ou não vai? E se a gente comer a coxinha de jaca? Também feliz. Porque nós temos um padrão. Nós entendemos que a excelência não é dar o melhor só quando alguém especial está olhando. É dar o melhor sempre, porque Deus está sempre olhando. Eu vou repetir: excelência não é dar o melhor quando alguém especial está olhando. É dar o melhor sempre, porque Deus está sempre olhando. Porque a excelência não depende de plateia, gente. Depende de princípio. Não depende de eu vou fazer porque fulano está vendo eu fazer. Eu vou fazer para o pastor ver como eu sou trabalhador. Não, querido. Você vai fazer porque Deus está vendo. E porque tudo que nós fazemos como para o Senhor e não para homens, como diz Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, entregue ao Senhor a sua excelência no serviço que você presta a Deus. Se na hora do ofertório você entrega só a última moeda, a migalha, o que sobra, o que não faz diferença, ok, está ofertando no nível da primeira milha. Se na hora da oferta você entrega além, você entrega do seu sacrifício, você entrega do seu melhor, você está ofertando no nível da segunda milha. Muitos cristãos se acham muito bons. Eles acham que eles são cristãos verdadeiros só porque eles não fazem mal a ninguém. Mas essa não é a religião de Jesus. A religião de Jesus é fazer o bem. John Wesley fazia uma oração e ele dizia assim: Senhor, não permita que eu seja um inútil nessa terra. Essa é a oração que todos nós precisamos fazer todo dia antes de dormir. É deitar a cabeça no travesseiro e dizer: Deus, não me permita ser um inútil nessa terra. É como William Carey dizia: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Ou seja, ande a segunda milha no serviço que você presta a Deus. Eu estou aqui e eu posso olhar aqui o rostinho e conhecer várias pessoas que andam a segunda milha. De gente que, se a gente disser assim, ó, bora ficar os 2 cultos, fica os 2 cultos. De gente que chega mais cedo, que ensaia. De Dinato que está aí, ó, tocou no louvor, tocou a pregação todinha no culto da manhã, tocou no louvor da noite e na pregação do culto todinho à noite. O que é isso? Isso aqui é uma caminhada no nível da segunda milha. Vamos dar uma salva de palmas? Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E em último lugar, nós devemos caminhar a segunda milha, mesmo na escassez. Porque infelizmente muitas vezes a gente olha para as nossas limitações e para aquilo que a gente não tem e usa isso como uma desculpa para a mediocridade. Usa isso como uma desculpa para não andar a segunda milha. Mas sabe, é quando a gente não tem o recurso da terra que a gente aprende a depender dos recursos do céu. Gente, escassez é uma escola. Quando tá faltando, Deus está dizendo: tô lhe ensinando a depender de mim. Verdade ou não? Eu falo: Deus, poxa, 23 anos, o Senhor bota a gente para recomeçar tudo de novo, para ficar com essa pressão nas costas de novo. Chega o fim do mês, Senhor, em nome de Jesus, a gente tem que pagar o landlord. A gente já até decorou o nome do homem, até bonito. Eu sempre tive essa curiosidade. Landlord é o quê? É o dono, né? É o dono disso aqui.
Como é, amor? O nome dele é John. Vamos orar pela vida de John. Falo, Deus, se atrasar um dia, John vem bater na minha porta. Deixa eu te dizer, na matemática do reino, limitação não significa paralisia. A gente não para quando não tem. A gente avança mesmo quando a gente não tem. A gente confia em quem tem. Verdade ou não? A gente vai na fé. A gente deixa que o poder de Deus se aperfeiçoe nas nossas fraquezas e nas nossas ausências. O mundo olha para a escassez e diz, é o fim, não dá. A gente não. Gente, ser crente é bom demais. Vamos falar a verdade. Ó, gente, a gente que é crente, ó, a gente tem fé quando ninguém tem. A gente acredita quando ninguém acredita. Gente, a gente doa quando a gente não tem nada. Já viu que crente, ó, crente é uma raça que, glória a Deus, vai entrar no céu, graças a Deus. Porque quando todo mundo só dá do que sobra, o crente, quando só tem $10 no bolso, vou dizer, eu vou dar $1 para o Senhor. O povo do mundo não entende isso não. Entende? Não entende nada. Quem não tem Jesus não entende. Entende? Não entende não. Excelência é algo que não depende da abundância dos nossos recursos, mas da abundância da nossa disponibilidade de entrega. Sabe, não é sobre quantos pães eu tenho na minha mão, é sobre nas mãos de quem eu vou colocar os pães que eu tenho na minha mão. Excelência é sobre em quem eu vou confiar o pouco que eu tenho. Porque pode parecer pouco, mas nas mãos certas muito se fará. Com 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor alimentou uma multidão. Então pare de olhar para a sua escassez e dizer, eu só tenho isso. E comece a olhar nas mãos de quem eu vou colocar para viver a prosperidade e a abundância. Coloque nas mãos da pessoa certa. Excelência é confiar que Deus cuida de nós. Excelência é algo que nos ensina na escassez a pensar fora da caixa. Verdade ou não? A criar soluções. Coisa linda é, quando chegou o orçamento a gente disse, pronto, e agora a gente vai fazer o quê? Que coisa linda, todo mundo nos grupos se movimentando. Gente, bora fazer um bingo, bora fazer não sei o quê, vamos fazer a noite dos caldos, vamos fazer, todo mundo se movimentando na igreja para a gente arrecadar os recursos. Gente, o que é isso? É o que a escassez faz. Ela exprime a gente assim, ó, e tira a nossa criatividade. Nos leva a alcançar o máximo do nosso potencial. Se você tem pouco tempo, faça uma boa gestão do tempo que você tem, você terá mais. Tem poucos recursos, aprenda a gerir os poucos recursos que Deus te deu. Aí tem gente que diz assim, mas é porque eu não conheci a pessoa certa. Eu tenho poucas conexões. Meu querido, quem tem Jesus tem tudo. A maior conexão na vida que você pode ter é a conexão com o céu. Quem tem conexão com o céu não precisa de conexão na terra. Tem gente que vive correndo atrás de conexão. No dia que eu conhecer uma pessoa fulano, cicrano, uma pessoa importante, no dia que ele me apresentar outra pessoa, as portas vão se abrir para mim. Rapaz, quando Deus quer te abençoar e te favorecer, Ele traz na tua porta. Ele te dá na tua mão. Eu nunca vou me esquecer. O meu primeiro livro que eu publiquei, quer dizer, na verdade foi o segundo, que foi o Deixe-me Apresentar Você. Sabe como foi, gente? Eu não fui atrás de ninguém. Eu já pregava, né? Já tinha alguns vídeos e tal. Esse negócio de bater atrás de uma editora, de buscar, ei, tu conhece fulano? Me apresenta cicrano. Eu que nada. Minha conexão é o Senhor. Quando Deus quer abençoar, Ele vai lá e abençoa. E eu também nunca nem tinha pensado nisso. Sentei num restaurante aqui nos Estados Unidos, depois de uma conferência com os pastores amigos. Chega o diretor da editora e fez, Thalita, você nunca pensou em escrever um livro? Eu disse, não, eu escrevo todo domingo, né? Meu sermão eu escrevo todo domingo. Escrever é parte da minha rotina. Esse mês foram 17 sermões. E aí ele ficou assim, então faça o seguinte, em 3 meses você me entrega um boneco, né? Um rascunho do seu livro, de um tema que você gostaria de falar. Eu entrego. Não pensei 2 vezes, gente. 3 meses. Eu nem pedi a ele um prazo maior, eu digo, entrego. A oportunidade veio na minha mão. Quem foi que fez a conexão? Nenhum ser humano. Foi Deus quem fez. Deu 3 meses, eu disse, não, menina, eu tenho tanta coisa escrita sobre identidade. Fui, peguei, ajeitei tudo, organizei, fiz sumário, mandei. Com 3 meses ele disse, a gente vai publicar.
deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca poderia imaginar, mesmo sendo muito visionária, que eu sou, mas eu nunca poderia imaginar que só nesse livro, mais de 1 milhão de cópias eu ia conseguir vender e alcançar. Eu gosto de brincar e dizer, gente, nem 1,60 m eu tenho. Quer dizer, eu tenho, porque eu achava que eu tinha 1,59 m, mas na última vez que eu fui no médico ele disse que eu tinha 1,60 m, aí agora eu tenho 1,60 m. 1,60 m. Nordestina, vamos falar a verdade. O que é isso? Isso é o favor e a bênção de Deus. Você não precisa ir atrás da conexão. Quando Deus é a sua conexão, meu querido, quando Ele quer te favorecer, você pode passar 10 anos, 20 anos sendo fiel ali, ó, e entregando, dizendo, não tô vendo nada. Tenha calma. Tem uma hora que quando Deus vem assim de balde, assim, ó, pá! Dá um strike de abundância na sua vida e você só agradece. Deus, eu te louvo. Sabe por quê? Já viu esse povo que corre atrás do favor? Menino, passa a vida todinha, só passa vergonha. E parece que não consegue avançar porque está procurando na pessoa errada. Porque não entendeu que na escassez Deus é abundância. Seja excelente. Excelente, gente, não é sobre ter dinheiro, não. Excelente é sobre uma atitude. Você não precisa ter a casa chique, os móveis caríssimos, mas você pode ter uma casa limpa, cheirosinha, organizada. Você chegar agora na minha casa, eu tenho o maior orgulho. Minha casa está arrumadinha. Minhas almofadas estão batidinhas assim em cima. Pá! Sabe aquela batidinha que a gente dá para ficar bonitinha? Tá lá. Eu tenho 3 crianças, mas vai estar arrumadinho. Pode ter um desenho de Helena em cima da mesa, mas se você chegar lá, vai estar cheirosinha, vai estar limpinha. Sabe por quê? Porque excelência é uma atitude, é um estilo de vida, gente. Aí não precisa ter um sofá caríssimo. Não, a gente deve ser excelente. Eu digo sempre para as minhas filhas: casa bagunçada, mente bagunçada. Casa arrumada, mente arrumada. Eu não consigo trabalhar na bagunça. Eu não gosto, não suporto. Minha mesa tem que estar arrumada, meu escritório, tudo tem que estar no lugar. Esse negócio cheio de caneta solta, não gosto. Não começo, não leio, não faço nada na bagunça. O nome disso é o quê? Excelência. Quando tudo está em ordem, sua mente flui, suas coisas estão em ordem. Então, seja excelente. Ah, mas eu tenho tão pouco. Mas é no pouco mesmo que a gente tem. Hoje Deus está convidando você a olhar para o seu guarda-roupa e saber: será que eu tenho andado a 2ª milha no meu guarda-roupa? Ou será que quando você abre a porta tudo desmorona? Deus está falando com os adolescentes aqui essa noite. É ou não é? Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Seja excelente. Você não precisa estar com a roupa mais chique do mundo. Não precisa usar uma calça jeans da Louis Vuitton. Você pode estar aqui, ó, com uma Zara, mas esteja com ela limpinha, passadinha, arrumadinha. H&M, C&A, Renner. Rapaz, a gente bota... Hoje eu postei uma foto que o meu look tá chique, tá ou não tá? Aí postei a foto com o Arthur lá. Eu falei, um casal bonito desse, né? Passamos dos 40, mais de 25 anos de casado, e a gente tá mais bonito, olha só. Por incrível que pareça. Era pra vocês rirem. Aí uma pessoa colocou assim nos comentários: pastora, que lindo o seu sapato, é Yves Saint Laurent? Aí eu falei: não é não, poderia ser se alguém tivesse me dado, mas é Arezzo mesmo. Olha só, no meu pé ela achou que era um Yves Saint Laurent. Não tenho nada, nunca tive. Mas presta atenção, olha aqui, ó. Comprei no Brasil, R$200. A mulher já estava achando que era o quê? Yves Saint Laurent. Porque a gente é assim. A gente é filho de Deus. A gente sai na rua, as pessoas veem um brilho especial. É ou não é? O nome disso é excelência. Então seja excelente na forma como você se porta, na forma como você se veste. Seu cheiro fala da sua excelência. Seu cabelo limpo fala da sua excelência. Aí não precisava ter que falar essas coisas, mas às vezes a gente tem que falar. Tem gente que o olho escorre. Fala, não faz isso, em nome de Jesus. Lave o seu cabelo, em nome de Jesus. Isso é
padrão de excelência. Eu sempre falo pro pessoal, os voluntários da igreja, gente, a gente é voluntário, a gente vai pra igreja a gente vai com a nossa melhor roupa, a gente vai mais bonito. Por que a gente vai trabalhar todo maquiado e quando vem pra igreja não? Vem todo mal assombrado. Não, pra igreja não venha não mal assombrado não, viu? Olhe bem pra mim, vem arrumado, que o melhor a gente dá pra Deus. Eu comprei um vestido esses dias pra Sara novo. E aí a gente ia sair, Sara, vai com o teu vestido novo. Ela, não mãe, eu vou inaugurar na igreja. Eu achei tão lindo. Isso filha, eu vou me inaugurar na igreja. Ninguém precisava saber que eu fui na Uniqlo. E o vestido era $69, estava por 19. Eu, Sara, vamos inaugurar teu vestido de $20, que é chique. Ninguém vai dizer, parece um Chanel. Vai colocar onde? Na igreja. O melhor é para o Senhor. Eu brinquei no culto passado e falei que no último culto de mulheres eu preguei com uma saia rosa. E desse lado de cá a saia estava amassada. Hoje foi muito engraçado nos grupos da igreja, todo mundo. Eu voltei no vídeo para ver o amassado da saia. Estava amassada. Eu vesti, eu olhei no espelho, eu vi que esse lado estava amassado. E eu pensei, todo o resto está passado. Eu vou ter que ir pra garagem passar essa saia, porque aqui é assim, não tem ninguém que passe pra gente. Se a gente não passa, né, a roupa não se passa só. Olha só que coisa. Aí eu pensei bem, eu não passei. Me arrependi, gente. Sem mentira nenhuma, perante Cristo eu me senti mal. Quando saiu o vídeo do chá das mulheres, eu com a saia amassada, eu não conseguia olhar nada. Eu só olhava a minha saia amassada. E eu pensava, Thalita, por que você foi para a igreja pregar com a saia amassada? Nunca mais. Por quê? Tem gente que vai dizer, que besteira. Não, isso é excelência. A gente tem que dar o melhor para o Senhor. Não é sobre vaidade, é sobre fazer o melhor com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Entende? As pessoas, antes de ouvirem aquilo que a gente fala, vão ver aquilo que a gente faz. Mediocridade é dar esse jeitinho. Excelência é dar o melhor. Então chegou, dê o seu melhor sorriso, dê o seu melhor abraço. Faça diferente. E muitos cristãos na vida que estão dando o melhor de si para andar a segunda milha. Aqui na nossa igreja, hoje no grupo dos voluntários, eu agradeci. Eu digo, vocês são os melhores. Porque tem muita gente andando a segunda milha aqui, gente. A gente tem poucos voluntários. Então às vezes tem voluntário que está em 3, 4 ministérios. Tem muita gente andando na segunda milha, mas tem muita gente também que só está andando uma milha. E o que é mais triste de tudo é saber que tem gente que está andando para trás. Deus está nos chamando e dizendo, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Eu quero que você faça a seguinte suposição. Quero te fazer refletir. Eu quero te fazer responder essa pergunta no íntimo do seu coração. Faça essa seguinte suposição. Se todos na minha igreja orassem como eu oro, a minha igreja seria mais avivada ou mais fria espiritualmente? Faça a seguinte suposição. Se todos na minha igreja servissem como eu sirvo, a minha igreja seria melhor? Se todos na minha igreja contribuíssem como eu contribuo, a minha igreja teria recursos para pagar as contas no fim do mês? Se todos na minha igreja obedecessem como eu obedeço, se todos na minha igreja perdoassem como eu perdoo, como seria a minha igreja? A gente precisa fazer essa pergunta pra gente, não é? Todos os dias, se possível. E eu quero encerrar com um exemplo tão lindo de uma senhorinha muito simples que ia se batizar. E aí ela foi para aquela conversa com o pastor sobre o batismo. E o pastor fez aquela pergunta: como é que você sabe que hoje você é uma nova criatura? Como que você me prova que você de fato agora é uma mulher salva, é uma cristã? Aquela mulher era uma funcionária doméstica em uma casa. Ela não tinha muitos estudos. Ela não sabia explicar com as suas palavras a doutrina da salvação. Ela também não sabia falar da doutrina da justificação. Ela não sabia citar os textos bíblicos. Mas quando o pastor perguntou se ela queria se batizar e como ela tinha certeza que agora ela era nova criatura, era uma cristã de verdade, ela disse: pastor, eu sei que eu sou uma cristã de verdade, porque agora eu varro debaixo do tapete. Porque antes, pastor,
Quando meu chefe não via, eu deixava o que estava sujo embaixo do tapete. E agora toda vez que eu vou limpar a casa, no meu trabalho, eu me lembro que eu tenho uma responsabilidade, que eu tenho que ser como Jesus. Então agora, pastor, eu varro embaixo do tapete. Aquela resposta simples, na simplicidade daquela mulher, ela conseguiu entender. Agora eu percebo que servir a Cristo é obedecer e viver um padrão de excelência. Deixa eu te dizer, onde existe uma pessoa disposta a caminhar uma milha, ela influencia 1000 milhas ao seu redor. Quando você caminha uma milha a mais, você está influenciando outras pessoas a caminharem. Então, quando você caminha a segunda milha, tem um fator de progresso. Quando você caminha a segunda milha, você influencia milhares de milhas que você nunca poderia pensar e imaginar. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Você pode ficar em pé no seu lugar. Você pode fazer essa oração. Você pode dizer: Senhor, eu quero, Pai. Eu quero, por Ti, fazer o meu melhor. Porque a gente vive por Ele. Verdade ou não? Perdendo tudo por amor e com alegria. Eu quero que você levante suas mãos e faça essa oração. Dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Levante suas mãos e diga isso. É por Ti, Senhor. Eu quero que você faça essa oração de compromisso hoje. De dizer: Senhor, me perdoa todas as vezes que eu andei só a primeira milha.